aí você vê o seguinte, né? O empresário que já tem que se preocupar com lucro, com justiça do trabalho, que isso é normal, gerenciar tudo isso, agora tem que se preocupar se ele está sem saber, sem ter vontade, se utilizando dessa questão aí, né? Usando de tráfico de droga, transportando esse material. Mas, falando um pouco sobre a questão, o escritório americano, ele classifica, né? Ele vai classificar algumas empresas, já deve ter um mapeamento e passar para o Brasil essa lista. Ó, tá aqui, ó, toma conta disso aqui, faz aqui alguma coisa. A pergunta é uma guerra, né? O Brasil ele combate o criminoso armado, já tem esse combate. E como eu estou falando, quando se trata dessa medida, não é só correr atrás de bandido, né? Agora existem consequências para empresas, para o mercado financeiro, para o mercado nacional. O tiro não pega só no criminoso, né? Pode atingir banco, empresa, transportadora, fintech, qualquer situação que envolver dinheiro. Queria que o senhor se posicionasse e me falasse sobre isso. O que o senhor pensa nesse eixo aí, desse tiro, que não vai pegar só no bandido, mas também nas empresas privadas? Fazendo uma pequena ressalva sobre a sua fala, né, que você compreende que os Estados Unidos, diante dessa iniciativa, vai criar um mapeamento de empresas que estão sob risco de contribuição com a criminalidade e repassar ao Brasil. Isso não vai acontecer, não é? Antes acontecia. Antes existiam tratados de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área de segurança pública, em que, por meio da troca de informações, se combatia a criminalidade em iniciativas bilaterais, Brasil e Estados Unidos. Quando os Estados Unidos tomam essa medida de classificar a CV e PCC como organizações terroristas, esse tratado de cooperação fica prejudicado e já não existe mais o compartilhamento de informações. Ou seja, se os Estados Unidos passarem a identificar empresas brasileiras como aliadas dessas supostas, né, organizações terroristas, que na verdade não são organizações terroristas, são sim organizações criminosas, altamente perigosas, que devem ser combatidas, que criam danos imensuráveis à população, mas não são organizações terroristas, porque organizações terroristas possuem outras características, né, ideológicas, religiosas, como acontece com a Al-Qaeda, com o Talibã, com o Estado Islâmico, que são organizações que desejam se apropriar do Estado para impor uma visão ideológica ou religiosa, né? As pessoas confundem. As organizações terroristas, elas têm por finalidade ser o Estado. As organizações criminosas usam o Estado apenas como um meio, não como um fim. Ou seja, a captação de agentes políticos, a corrupção, é um meio para atingir a sua finalidade ilícita. Mas o CV e o PCC, eles não querem ser o governo brasileiro, eles não querem tomar o Estado para si. Eles não têm uma visão religiosa que fundamenta a sua forma de agir. Não é uma organização terrorista como essas que já citamos anteriormente. Mas, enfim, sendo classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, toda informação que for adquirida por meio do serviço de inteligência americano não vai ser repassada ao Brasil. Assim como unilateralmente os Estados Unidos tomou essa decisão, unilateralmente ele vai fazer o que ele entender que é conveniente e oportuno contra a economia e contra as instituições brasileiras, sem que haja nenhum tipo de ajuda, de colaboração mútua entre os países. Não é? Tanto que essa medida não foi dialogada com o governo brasileiro. Ela não foi construída por meio da consensualidade. Não foi Trump havia reunido com Lula alguns dias antes dessa medida ser anunciada, algumas semanas antes. E esse tema, inclusive, foi tratado. Não se houve em nenhum momento o acordo entre ambos os chefes de Estado de que essa medida seria tomada. Foi unilateral por parte dos Estados Unidos. Então, nós temos que ter em mente isso. Não está vindo para o nosso bem, não está vindo para nos ajudar, não está vindo para contribuir com o Brasil no combate à criminalidade. É uma medida que está vindo para proteger os interesses dos Estados Unidos. E, infelizmente, se o Brasil tiver que pagar o pato, se as empresas brasileiras, bancos e demais instituições privadas tiverem que pagar o preço alto para a proteção dos interesses dos Estados Unidos, se depender dos Estados Unidos, nós vamos ter que pagar esse preço, infelizmente. Doutor, o Pix é uma ferramenta brasileira muito ágil, né? Regulada pelo Banco Central. Transações modernizou muito, agilizou muito. Você acha que essa medida pode ser um instrumento de pressão dos Estados Unidos sobre o nosso sistema financeiro? Pode acarretar nisso? Sem dúvida. Hoje, de todos os países da América Latina, o único que não utiliza os cartões de crédito americanos como principal meio de pagamento é o Brasil.
E isso retira dos cofres, citando nominalmente de Visa e Mastercard, trilhões de reais todos os anos. É claro que os Estados Unidos, e aí perceba como o capitalismo é uma farsa, né? No sentido de que o que o capitalismo vende como ilusão? De livre mercado, liberdade econômica, mínimo Estado, Estado sem interferir em nada. Mas a maior economia capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, nada mais é do que um Estado atuando direta e indiretamente por meio de todas as suas ferramentas para proteger os interesses econômicos das elites financeiras dos Estados Unidos. Não existe capitalismo sem que haja uma forte presença do Estado na proteção dos interesses econômicos dessas grandes corporações. O problema é que os defensores do capitalismo eles querem vender a ideia de Estado mínimo contra o pobre. Ele não quer o Estado ajudando o pobre. Ele não quer o Estado dando comida ao pobre, dando emprego ao pobre, dando moradia, lazer, saúde e educação ao pobre. Mas toda economia capitalista depende fortemente do Estado para sobreviver por meio da proteção dos seus interesses financeiros. Os Estados Unidos faz isso muito bem, utilizando seu poderio econômico, bélico e político para soterrar os interesses de outras nações que contrariem as suas grandes corporações. E isso está acontecendo com o Pix. Mas não só porque Visa e Mastercard estão perdendo muito dinheiro, mas o Pix ele é uma ameaça global à hegemonia do dólar no planeta. Por quê? Servindo de exemplo para outros países, você sabe que o Brasil faz parte de um bloco de nações em desenvolvimento que buscam construir um mundo multilateral e não unilateral dos Estados Unidos, ou bilateral, né, entre Estados Unidos e Rússia, como existiu durante a Guerra Fria, mas um multilateralismo onde outras nações também têm a possibilidade de decidir sobre os rumos das coisas, ele integra o BRICS, não é? E o Pix hoje ele já está servindo de estudos para a construção de uma ferramenta de transações comerciais nos países que compõem o BRICS. E hoje os países que compõem o BRICS, não só os países principais que deram origem ao BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, mas outros países aliados que também já se uniram a essa iniciativa. Imagina, hoje todas as transações praticamente do mundo têm que passar por meio do dólar. E isso gera taxas para os Estados Unidos. E gera o fortalecimento da moeda americana. Se nós temos um sistema de pagamento próprio no BRICS, usando o Pix como inspiração, que não passa pelo dólar, o prejuízo de Visa e Mastercard que hoje existe na ordem de trilhões de reais no Brasil, prejuízos para empresas americanas, se multiplica progressivamente por transações que vão envolver vários países. Então, os Estados Unidos, ele já enxergou essa ameaça. Ele quer acabar com o Pix não só pelos prejuízos que causam hoje, mas pelos prejuízos que podem causar no futuro, como inspiração para a forma de pagamento de outros países, que podem adotar o Pix internamente ou que podem adotar o Pix no comércio internacional entre os países que já estudam, né, esse método de pagamento. Doutor, essa integração, né, que você falou, que existia uma comparação, já existe uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, e sobre o ponto de vista do olhar americano querendo combater o crime, né, suponhamos que seja uma ideia que eles querem realmente ajudar. Vamos colocar aqui hipoteticamente. A pergunta que eu faço para o senhor, e vou já explicar o porquê da pergunta. Esse endurecimento, esse rigor todo, pode fortalecer as organizações criminosas? Digo pelo seguinte, se não houver cooperação, eu anuncio que vou criar uma série de medidas contra as organizações criminosas. Os criminosos que são inteligentes, captam recurso jurídico, capital humano jurídico para burlar a lei, captam empresas de fachada, eles têm uma estrutura organizada, muito embora ele não queira interferir no governo, que nem o senhor disse. Mas esse anúncio do governo americano, sem haver a cooperação do Brasil, se não houver mesmo efetiva cooperação, isso não pode fortalecer a organização criminosa na medida em que eles vão se modificar as áreas de atuações, modificar a forma? Eu vou citar como exemplo um problema interno que o Brasil vive
e que hoje está sendo enfrentado por meio do SUSP, que o governo federal vem implementando. Uma pessoa que cometia crimes aqui no estado do Amazonas, e que tinha uma ficha criminal aqui no estado do Amazonas, se ele fugisse aqui para o lado do estado do Pará, e a Polícia Civil do Pará buscasse informações sobre ele, em razão do não compartilhamento de informações por meio de um sistema único entre Amazonas e Pará, o Pará poderia tratá-lo como se fosse alguém sem antecedentes criminais. E com isso, os efeitos, né, do tratamento jurídico dado a ele seriam bem mais brandos do que se fosse conhecido que ele tem um histórico criminal vasto aí. Então, se esse problema acontece quando não há compartilhamento de informações entre dois estados de um mesmo país, o que dirá entre dois países onde essas organizações criminosas desenvolvem atividades? Né? O problema da ausência de compartilhamento de informações, com cada estado criando a sua maneira, a forma de combater, sem que haja a ajuda mútua, é muito prejudicial. E isso, com certeza, vai fortalecer as organizações criminosas. Da mesma forma que um criminoso consegue desenvolver com mais facilidade os seus delitos quando não há compartilhamento de informações entre estados dentro de um mesmo país, o mesmo ocorre quando não há compartilhamento de informações entre países. Então, se aproveitando dessa ausência de compartilhamento de informações, certamente o PCC e o CV vão se aproveitar de dois países trabalhando de forma separada para desenvolver suas atividades internacionais com muito mais facilidade. Não é? Então, sim, essa medida dos Estados Unidos ela pode não só não ajudar, como ainda pode fortalecer as organizações criminosas de maneira que elas se aproveitem dessa vulnerabilidade da ausência de compartilhamento de informações para desenvolver atividades ilícitas ainda mais numerosas em ambos os territórios. O senhor sabe que existe uma diferença de classificação jurídica no Brasil, né, da organização criminosa para o terrorismo. É uma lei lá de 2013, outra de 2016. O senhor, como um jurista, puder explicar essa diferença, esse enquadramento jurídico? E outra pergunta que eu queria fazer com relação a isso é como que o senhor acha que, se o Brasil quiser colaborar com isso, com essa questão toda, é terrorismo, não é terrorismo, como que você acha que vai se dar isso no campo legal, uma vez que esse enquadramento ele não se enquadra na nossa legislação? Recentemente houve algumas alterações legislativas, criando aí figuras associadas a uma ideia de narcoterrorismo, que de certa forma buscam abarcar, não é, as atividades ilícitas desenvolvidas por essas organizações criminosas, mas que se aproximam de uma atividade terrorista na medida em que aumenta-se a gravidade desses crimes cometidos. Mas explicando de forma simples para alguém que porventura possa não ter formação jurídica, a organização criminosa ela é mais ampla do que a organização terrorista. Por que é mais ampla? Porque toda pessoa que se associa com outra para a prática de ilícitos pode ser classificada como uma organização criminosa. Então, se as pessoas, por exemplo, as pessoas se reúnem para promover estupro contra criança e adolescente, isso é uma organização criminosa. Pessoas que se reúnem para praticar jogos de azar e manter um jogo do bicho, isso é uma organização criminosa. Pessoas que se reúnem para furtar objetos de carros que estão estacionados, isso é uma organização criminosa. Então, é algo muito mais amplo do que a organização terrorista, que tem finalidades específicas. Como disse anteriormente, finalidade de se apropriar do Estado para impor ideias religiosas ou políticas. Toda organização terrorista é uma organização criminosa, mas nem toda organização criminosa é uma organização terrorista. Né? Então, explicando em ideias simples, né, para quem eventualmente não tenha um bacharelado em direito ou coisa do gênero, seria isso. Mas o Brasil ele tem feito essas modificações legislativas para tentar dar um tratamento mais severo a essas pessoas que organizam, que integram organizações criminosas, que se aproximam de uma ideia terrorista. O problema é que quando a gente endurece as penas, dá-se uma aparência... Quando as penas dos crimes são aumentadas legalmente, dá-se uma aparência de que se está combatendo o crime. Mas isso não é de todo verdade. E aí nós precisamos analisar a história para ver se isso funciona ou não.
Uma coisa que eu gosto muito é de debater segurança pública com base em evidências, em números. O que está dando certo, o que está dando errado. Porque é muito fácil usar um discurso sedutor de maximalismo penal, de punitivismo penal, de endurecimento de penas, de bandido vai bandido morto, de tem que prender, tem que esquartejar, tem que capar o pênis do estuprador, tem que... É muito legal, né? Olha, como ele é um cara que está comprometido com o combate à criminalidade. Mas será que isso funciona? A gente tem que analisar a história. Aumento das penas do tráfico. Aconteceu há mais de 20 anos atrás. O tráfico foi reduzido porque se enrijeceu as penas do tráfico? Não. Aumentou-se as penas dos crimes de violência doméstica, do feminicídio. A violência doméstica foi reduzida? Não. Vamos aumentar a pena das organizações criminosas, narcoterrorismo, tráfico, etc. Vai se reduzir? A história tem demonstrado que não. E por que não? Porque segurança pública não se trabalha pensando apenas nas consequências dos problemas. Pensando apenas no depois que o crime aconteceu. Quando a gente está enrijecendo penas, o crime já aconteceu. A gente está buscando, então, dar penas mais severas a quem já cometeu um crime. Mas o que a gente pode fazer para impedir que o crime aconteça? Ou seja, atuar na prevenção. Como é que eu posso impedir que a criminalidade avance? Que a criminalidade arregimente cada vez mais pessoas. Quando a gente pensa em segurança pública de forma eficaz, é nisso que a gente tem que pensar. Não é só no que vem depois do crime já cometido, mas como eu posso, antes, impedir que o crime aconteça. E a gente vai impedir que o crime aconteça quando, por exemplo, o governo trabalha ideias de distribuição de renda por meio do Bolsa Família. Se o Bolsa Família existe, o pai e a mãe têm a oportunidade de comprar um caderno para o filho estudar, de comprar uma carne no açougue para o filho se alimentar. E se a pessoa tem acesso a condições mínimas de sobrevivência, isso já é um grande desincentivo ao ingresso à criminalidade. Não é? Se eu trabalho políticas de incentivo da inserção do jovem na escola técnica e na universidade, por meio do ProUni, do Pronatec, ou que ele seja um pesquisador no exterior, como Ciências Sem Fronteiras, eu também estou desincentivando o crime. Se eu dou ao jovem a oportunidade de morar com dignidade por meio do Minha Casa Minha Vida, em vez de morar numa favela dominada pelo tráfico, onde o Estado não se faz presente, eu estou desincentivando o crime. Perceba que os países que obtiveram êxito no combate à criminalidade, eles não construíram mais presídios, estão fechando presídios. Porque se tem uma pessoa que é um ladrão de celular e ele está furtando o celular, roubando o celular para suprir o vício que ele tem de dependência química, do que vai adiantar eu jogar ele dentro de um presídio? Se eu não estou trabalhando o que deu causa àquele crime. O Estado brasileiro, ele investe muito pouco. Ele tem, se a gente citar a nossa própria cidade, Manaus. Manaus tem um centro público de dependência química para tratamento de pessoas viciadas? Não tem. Nós temos um hospital veterinário para cuidar de cachorrinho e gatinho doente. Mas a gente não tem um centro para cuidar de seres humanos que estão doentes por causa da dependência química. Mas por quê? Porque o gatinho e o cachorrinho dão voto. A pessoa dependente química não dá voto. Então, hoje está se trabalhando política pública de segurança sempre como algo imediatista que vai trazer retorno eleitoral. E com isso, o que faz sucesso na cabeça do eleitor é esse discurso de bandido bom é bandido morto, de tem que prender, tem que matar. Não está resolvendo. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Nós temos uma população carcerária imensa. Nós estamos prendendo demais. E prender, reduzir a criminalidade? Não. A polícia tem que matar todo mundo. Legal, nós temos a polícia que mais mata no mundo. Consequentemente, a polícia que mais morre também. Nós conseguimos reduzir os índices criminais porque a polícia está matando muito? Não. Então, isso não funciona. Na cabeça do eleitor que quer ir lá e votar em alguém, isso é um discurso maravilhoso. Mas não está funcionando. E o eleitor que vota nos políticos que defendem essas ideias está contribuindo para chegar, sair na rua e ser roubado. E conviver com a criminalidade, conviver com o perigo constante de não conseguir sair de casa com tranquilidade. Porque ele está ajudando esses políticos a permanecerem no poder, com esses discursos ilusórios, de um direito penal meramente simbólico, em que eu digo que estou fazendo, quando na verdade eu não estou fazendo nada. Então, o Brasil, se quiser entrar nos trilhos corretos do combate à criminalidade, tem que trabalhar as políticas públicas de prevenção à criminalidade, incentivando o jovem por meio de moradia digna, de lazer, de educação forte, de saúde. Aqui no Brasil nós tivemos programas, aqui no estado do Amazonas nós tivemos
alguns programas exitosos no passado, como, por exemplo, Galera Nota 10. Né? Não sei se você se recorda disso, mas alguns anos atrás, Manaus vivia uma epidemia de galeras. Então, os adolescentes e jovens adultos, eles se reuniam durante as madrugadas para aterrorizar a cidade, com teçado na mão, não é? Aterrorizando as pessoas. O que o Amazonas fez? Qual é o horário em que essas pessoas estão indo para a rua? Por que elas estão indo para a rua? Vamos colocar elas numa aula de jiu-jitsu? Vamos dar o que jantar para elas? Vamos dar comida para elas? Vamos concentrá-las em centros onde nós vamos trabalhar políticas esportivas para eles terem o que fazer durante a madrugada, eles vão ter o que comer, eles vão ter como se alimentar, eles vão jogar xadrez, eles vão treinar jiu-jitsu, eles vão aprender uma profissão, eles vão fazer um curso técnico. E com isso se acabou. Se acabaram as galeras, né, na cidade de Manaus. Então, precisou ficar matando os adolescentes? Precisou enjaular os adolescentes? Não. Precisou se dar a esses adolescentes oportunidades de eles enxergarem que existem outras coisas a se fazer, além de se reunir para cometer delitos. Não é? Então, nós temos que olhar sempre para o passado, porque o Brasil não começou hoje, né? O Brasil tem mais de 500 anos de história, para a gente ver o que funcionou e o que não funcionou. Ficar reproduzindo o que não funcionou não vai nos levar a canto nenhum.